Espanta-se, com razão, que, enquanto na América só os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a essas matérias, sem contar uma multidão de escritos não periódicos, a França, o país da Europa, onde essas ideias foram mais prontamente aclimatadas, não possua um único. Início da nota da editora. Não existe, até o presente momento, na Europa, senão um jornal consagrado à doutrina espírita, é o Jornal da Alma, publicado em Genebra pelo Dr. Boissinger. Na América, o único jornal francês é o Spiritualiste de La Nouve, l'Orléans, publicado pelo Sr. Barthès. Um volume em 89 em segundo col, 3 francos, dentro, Palais Royal, e no escritório do jornal, Rua dos Mártires, número 8. Fim da nota da editora. Não se poderia, pois, contestar a utilidade de um órgão especial, que mantenha o público ao corrente dos progressos desta ciência nova, e o premuna dos exageros da credulidade, tão bem quanto contra o ceticismo. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com o fim de oferecer um meio de comunicação a todos aqueles que se interessam por estas questões, e de ligar, por um laço comum, aqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e da caridade evangélica com relação a todo o mundo. Se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam, sobre todos os pontos, com uma tal rapidez, que a matéria não faltaria, mas, os fatos unicamente tornar-se-iam monótonos, pela sequência mesma do seu número e, sobretudo, pela sua semelhança. O que é preciso, ao homem que reflete, é alguma coisa que fale a sua inteligência. Poucos anos decorreram desde a aparição dos primeiros fenômenos, e já estamos longe das mesas girantes e falantes que não foram senão a infância. Hoje, é uma ciência que descobre todo um mundo de mistérios, que torna patente verdades eternas, que não foram dadas senão ao nosso espírito de pressentir, é uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever, e que abre o campo, o mais vasto, que ainda fora dado à observação do filósofo. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se permanecesse nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse seria bem rapidamente esgotado. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata, e está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático. Já é muito que tenha de uma ciência filosófica. Toda a ciência deve estar baseada sobre fatos, mas só os fatos não constituem a ciência nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos, é o conjunto de leis que os regem. O Espiritismo chegou ao estado de ciência. Se se trata de uma ciência perfeita, sem dúvida, seria prematuro responder afirmativamente, mas as observações são, desde hoje, bastante numerosas para se poder, pelo menos, deduzir os princípios gerais, e é aí que começa a ciência. A apreciação razoável dos fatos, e das consequências que deles decorrem, é, pois, um complemento sem o qual a nossa publicação seria de uma medíocre utilidade, e não ofereceria senão um interesse muito secundário para quem reflita, e quer se inteirar daquilo que vê. Todavia, como nosso objetivo é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem endereçadas, e tentaremos, quanto nos permita o estado dos conhecimentos adquiridos, seja levantar as dúvidas, seja esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna aberta, mas,
onde a discussão não deverá jamais desviar-se das leis, as mais estritas, das conveniências. Em uma palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As